Eu já quero que a produção coloque para gente os prints das conversas que estão no inquérito que foi divulgado ontem, então, inquérito da Polícia Federal, que vai para o Supremo. Claro, há uma análise aí da Procuradoria-Geral da República antes para seguir para a Suprema Corte. Mas vamos lá, a gente tem aqui as mensagens de WhatsApp trocadas por Eduardo Bolsonaro, deputado que está licenciado nos Estados Unidos, com o pai dele. E aqui, Andresa, a gente já vai comentando, tá? Eu vou lendo e a gente vai comentando. Aqui o Eduardo fala o seguinte: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, eu estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você vai aprender. Aí aquela frase icônica que estava na camiseta, seu ingrato do caramba. Depois ele diz o seguinte: só Adaptado. tem palavrão, tá difícil de ler, eu não sei nem como que eu vou ler isso para vocês, mas aqui você ainda te ajuda a se ferrar aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se ferrar, claro, em termos mais chulos que ele fala, tá, pessoal? É você, e vai decretar o resto da minha vida nesta porcaria aqui. Tenha responsabilidade. Então tá aí o Eduardo dando uma bronca com vários xingamentos no próprio pai, Andresa. Eu gostei do seu talento para conseguir aí encontrar sinônimos para as falas aí do Eduardo Bolsonaro. Pois é, a gente nunca sabe o contexto das conversas, né? Eles estão todos nervosos. O Eduardo Bolsonaro morando nos Estados Unidos, por mais que seja, né, numa situação com certeza, né, bem abastada, né? Não é fácil você estar num outro país, em toda essa tensão que envolve tudo isso. Então, não estou aqui defendendo o Eduardo Bolsonaro, mas acho que em conversas assim do Zap, às vezes a gente perde um pouco o controle. Então, acho que ninguém resiste, viu, Neila, a um vazamento de conversa no WhatsApp. No meu grupo da família não ia sobrar nenhum parente. Eu tenho certeza que meus pais estão rindo nessa hora, mas a gente fala mal ali de todo mundo, às vezes quebra o pau, mas família é família e todo mundo se une. Então, não tem como a gente falar que, olha, eles brigam. Sim, que família que não briga, né? Que isso não seria normal. O que se algumas pessoas leem e falam, nossa, o Bolsonaro, que é tão, né, aquele jeito agressivo que ele tem quando o filho o xinga dessa forma, acho que não tem nem a resposta, né, do Bolsonaro, mas ele leu porque tem os dois tiquezinhos ali da mensagem. E as conversas do Silas Malafaia com o Eduardo também, que foram bastante daquele tom que todo mundo viu aqui do Silas Malafaia, e depois hoje o Eduardo gravou um vídeo falando tamo junto, é assim mesmo e tal. Então não dá para depender dessas mensagens de que, olha, há um racha na direita. Isso é de uma inocência inacreditável, né? Isso são conversas de zap, de momento, coisas que eles vão trocando. O que seria importante aí, Neila, se tivesse nessas mensagens articulações para uma fuga do país, que foi o que se encontrou ali na questão da Argentina, que não se sabe de quando foi aquele documento. Eu não sei se tem a data do documento, peço que a produção possa me dar uma cola aqui. Mas se isso foi feito antes de qualquer pedido de prisão do Bolsonaro, tem um contexto. Se foi feito depois, tem outro contexto. Então, elementos que possam comprovar as acusações da Polícia Federal e a tese do Supremo Tribunal Federal de que houve uma tentativa de dar um golpe no país e depois de que há uma tentativa de descredibilizar, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, são esses elementos que seriam importantes se capturar desse celular do Jair Bolsonaro, que desde o início a gente vem falando, né, que era algo que ali sim poderia se trazer algumas coisas, mas por enquanto o que se viu foi uma família batendo boca, lavando roupa suja, como certamente todo mundo já fez uma vez na vida, né? Bom, vamos continuar aqui. O Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: posso compartilhar? E o Jair diz não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Gilmar é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tenho conversado com alguns do STF, disse Jair Bolsonaro. E Jair continua: todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. E aí ele diz, me ligue. Então, aí já tem um ponto mais, assim, importante, né, para a gente analisar. Quando o Bolsonaro que diz, né, que tem conversado com ministros. Com ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí já é uma questão
que, como bem disse o Mário, o Supremo não vai querer tratar, né? Acho Sim. que foi o Malafaia que falou, né? Quando fala da questão das conversas com o Supremo. Se o Bolsonaro é alguém investigado, alguém que já é réu num processo, o que ele está conversando com ministros do Supremo sobre essa situação? Aí esse já é um ponto mais central que precisaria ser melhor explorado aí pela polícia, que conversas são essas, né? Se ele não pode falar com ninguém, ele pode falar com o ministro do Supremo, ainda mais para tratar da situação dele. Então aí acho que tem um ponto aí para a gente prestar atenção, que não viu o relatório da PF, explorar, acho que fica com a palavra aí o Supremo Tribunal Federal explicar que talvez o ministro Alexandre de Moraes deveria dar 48 horas para ele explicar isso, né? Não a questão da Argentina. Escuta, que conversas são essas com os meus colegas aqui que você anda atento? E qual seria essa crítica do Eduardo ao ministro Gilmar Mendes? Tem isso também, que ele diz, não fale mal, né, Isso. do ministro Gilmar Mendes e me liga, né? Então, quando fala me liga, porque é uma conversa que não se quer deixar registradas. Essas conversas foram apagadas, viu, Neila? Foram recuperadas pela perícia da Polícia Federal. Então, se a perícia... Não adianta apagar a mensagem, os peritos conseguem recuperar. A única forma que você tem de não ter recuperado suas conversas é você destruir o seu celular, porque fora isso, tem perito para recuperar tudo que tiver registrado ali dentro, Neila. E pode piorar, porque as mensagens de WhatsApp, elas são gravadas em backup que vão para a nuvem também. Continuando a conversa do Eduardo, me dá ok para enviar para a imprensa. Daí o Eduardo continua, lendo essa nota que enviaria pela imprensa. Uma guerra de cada vez. O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Isso aqui ele falando com o pai. Fizemos a nossa parte. Se o maior beneficiado não consegue fazer um tweet vaselina, aí realmente ferrou. Você tem sido o meu maior empecilho para poder te ajudar. Opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca tem gente falando para o 01, ok. Brasil, já foi. Vamos para a próxima. Eu quero postergar esse bom momento de agora. Mas se o nosso cara vai encontrar o 01 sem nenhum tweet seu, te adianto que isto não será bem recebido. Que Deus nos proteja. E o Jair responde ok. Pois é, aí é um bastidor, né, que o Eduardo, que a gente fica sabendo, né, ele estava contando para o pai ali, narrando, e tentando convencer o Bolsonaro a se manifestar com relação às medidas que o Trump vinha tomando. O Bolsonaro estava muito cioso de fazer qualquer manifestação, porque nesse determinado momento do tarifaço foi quando o governo Lula conseguiu recuperar o fôlego e começar a subir ali a sua popularidade com o eleitorado, porque se colocou que o Eduardo Bolsonaro estava conspirando contra o Brasil, quando o Trump vem com retaliação ao processo contra o Jair Bolsonaro, ele retalia o país colocando tarifas ali de 50% sobre os produtos brasileiros. O Brasil é o país que foi mais punido em todo o mundo com essa tarifa dos 50%. Então, nesse momento, sim, a direita ficou meio assim, sem saber o que fazer, né? Perdeu um pouco o prumo, a esquerda cresceu, o governo Lula conseguiu capitalizar esse discurso de que todo mundo estaria prejudicado por uma pauta pessoal ali da família Bolsonaro. Então, o esforço do Eduardo aí é para dizer para o pai, não se preocupe, depois as pessoas vão entender, né? É sobre isso que ele está falando. Olha, defenda aí o que o Trump está fazendo e depois as pessoas vão entender que a gente está fazendo isso por uma causa que eles pensam assim, que é da liberdade, da democracia, e na verdade o que eles querem mesmo é a anistia para o Jair Bolsonaro. Eles estão pouco se importando com os outros apoiadores do presidente. Eles querem livrar o Bolsonaro do caminho da prisão, o que o Alexandre de Moraes já repetiu 50 vezes, que isso não vai acontecer. Então, ele dá uma curiosidade aí, né? Eles são muito melindrosos aqui, e já tem gente tentando convencer o Trump, né, de que já tratou do Brasil, agora bola para frente. Pelo visto, essa gente aí não conseguiu tirar o Brasil da boca do Trump, né, Neila? Porque todo dia ali ele pensa na gente. Vamos para o próximo. Bolsonaro fala o seguinte, está em Brasília, uma conversa aqui referente ao governador Tarcísio de São Paulo. Ele diz, está em Brasília.
Avise-o, diz Eduardo Bolsonaro, se quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá. Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso. Aí ele diz, Bolsonaro, às 16 horas estarei só em casa. O Tarcísio aí é uma preocupação grande para o Eduardo Bolsonaro, os dois já tiveram aí as suas rusgas. Eduardo Bolsonaro já ficou chateado, dizendo que o Tarcísio precisaria trabalhar mais divulgando aí essa questão de anistia e divulgando o papel do pai dele, mas que ele está na dele. E o Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, que o Tarcísio ainda tem muita influência com os ministros do Supremo Tribunal Federal e que o Tarcísio jamais leva os problemas ou jamais pede uma solução para o caso do Bolsonaro lá no STF. Pois é, aí também foi o ponto do tarifaço, em que o Tarcísio inicialmente, comemorou esse posicionamento do governo norte-americano, em que citava as ações contra o Bolsonaro como motivo do tarifaço, um dos motivos. Então o Tarcísio comemorou, depois deu uma recuada e tentou se colocar como uma pessoa que poderia negociar com o governo norte-americano a reversão dessas tarifas. Isso ali junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo não perdoou. Olha, a gente está fazendo todo um movimento aqui para pressionar o Brasil a liberar o Bolsonaro. E aí você vem dizendo que vai fazer um movimento para que essa pressão não se dê. Então ali realmente foi um momento grande ali de rusgas. E também tem a questão, Neila, que o Eduardo poderia ser o candidato do pai à presidência da República, e o Tarcísio é o candidato do Supremo, da Faria Lima, do Centrão à presidência da República. Agora, é claro que o Eduardo não vai ser candidato a presidente, ele não volta mais para o Brasil, se ele colocar o pé aqui ele vai ser preso. E acho, viu, Neila, que depois do que a gente viu ontem, desse inquérito em que o Eduardo Bolsonaro é colocado, está muito próximo para o ministro Alexandre de Moraes fazer um pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro. A gente tem falado isso aqui constantemente, porque é que ainda não há um pedido de prisão, uma vez que o próprio ministro já disse que o Eduardo está lá fora conspirando contra o Brasil, que é um crime, e o Eduardo, por enquanto, esse pedido de prisão não veio. Aí, segundo eu apurei lá no Supremo, é porque vão esperar, em algum momento, ele vai colocar o pé fora. Tem uma coisa também, de muitos anos de cobertura de PF, que eu aprendi, Neila, que eles também deixam a pessoa achar que não vai acontecer nada com ela. Foi um pouco do que aconteceu com o Malafaia. Deixa o Malafaia falar, deixa ele, vamos fingir que a gente não está vendo. Porque daí ele vai dar esses telefonemas para o Bolsonaro, ele vai cometer algum deslize, porque ele vai se sentir seguro. Ele não está sendo observado, mas na verdade ele está sendo muito observado para chegar no momento certo e ser ali capturado. Então isso é uma coisa que certamente a polícia está fazendo com o Eduardo, deixa ele lá achando que nada vai acontecer, até ele dizer alguma coisa que nos interesse para que a gente possa agir. Então eles vão dando corda para a pessoa se enfocar, é assim que a polícia age. A gente tem um áudio, produção do Malafaia, criticando a atuação do Jair Bolsonaro e meio que se colocando aí à frente como uma posição mesmo de liderança nesse aspecto de que o ex-presidente deve ou não falar, ou deve ou não divulgar. A gente tem esse trechinho? Vamos rodar então. Que Alexandre vai para a cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Bom, tá aí, a gente mostra a influência ou a tentativa de influência de Silas Malafaia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria rodar só mais um áudio, Andresa, e você vai entender o motivo. É um áudio que o Bolsonaro conversa com o Martinho. Roda, que já já a gente conta para você quem é o Martinho. Também me desculpa aqui, tá? Minha modéstia. Como proceder? Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei, tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica, a perseguição ao meu nome também, coisa que me sinto muito, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele,
Me orienta uma nota pequena da tua parte que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martim. Bom, tá aí. Quem é Martinho? Martinho é o advogado da Rumble. Rumble é a rede social que foi bloqueada pelo ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. A Rumble, junto com a Trump Media, também enviou um pedido aí, uma ação que chegou ao Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil. A gente ainda não viu como é que isso acabou sucedendo. O STJ ainda não informou como é que está isso aí. O ministro Alexandre de Moraes pode se manifestar também sobre isso antes de ser intimado, mas o assunto acabou por aí. Então, a gente continua acompanhando, claro, toda a repercussão desse caso que explodiu ontem à noite, dessas mensagens, desse relatório, a finalização do relatório da PF, que vai ser enviado à Procuradoria-Geral da República para dar a sua manifestação, a sua opinião, se isso continua ou se isso pode ser arquivado, enfim. Pelo que a gente viu nos últimos tempos, isso deve, de fato, seguir para o Supremo Tribunal Federal, lá para as mãos do Alexandre de Moraes, né, Andresa? O que vai acontecer é que vão se avolumando acusações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele já está preso, não pode ter a prisão da prisão. Então, com relação a esse fato, é mais alguma coisa para que ele vai responder durante esse processo como um todo. Então, isso vai implicar no final no aumento da pena do Bolsonaro. Então, o que a gente vai assistir a partir de setembro, e a gente vai ter toda uma programação especial no contexto, né, Neila, para a gente poder acompanhar o final, né, o julgamento do Bolsonaro, e é a primeira vez, né, na história que a gente vai ver um julgamento ali no plenário do Supremo de um ex-presidente que foi militar. A gente vai... me perdi totalmente no que eu estava falando. Do aumento da pena, vamos lá. Que a gente vai... o que a gente vai ver em decorrência disso é um aumento da pena do Bolsonaro, porque cada processo que é aberto contra ele, no final tem uma pena que vai ser colocada, depois isso tudo é somado, claro, tem toda uma questão da idade, da saúde do Bolsonaro, mas essa pena dele pode ser infinita, porque já tem mais de 5 inquéritos abertos contra ele, em decorrência, né, dos atos que ele teve ali no mandato e depois do mandato, que no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que deve ser certamente referendado ali pelo Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro atuou, né, contra a soberania nacional. E nesse julgamento, Neila, tem muita expectativa com relação ao voto do ministro Luiz Fux, que deve ser ali na primeira turma, né, que é um colegiado de 5 ministros do Supremo, 5 ou 6, agora me esqueci, são eles que vão decidir o destino do Bolsonaro. Então, a única defecção ali é o ministro Luiz Fux, é uma grande expectativa se ele vai com a maioria, se ele não vai, se ele vai fazer, né, esse voto divergente ou não vai ser a única novidade mesmo desse julgamento. Mas não é o único julgamento que o Bolsonaro vai passar. Concluindo aqui meu raciocínio, vão ter vários julgamentos, porque ele está sendo acusado cada dia de mais coisas, né? Muito bem, então a gente encerra esse assunto por hoje, já pula para a Câmara dos Deputados.